Muito bem, estamos juntos aqui agora. Eu quero chamar a sua atenção, você que está tomando seu café da manhã, né, para poder seguir a semana, que ela seja muito abençoada. Quanto mais informação a gente tem, melhor. E nunca se falou tanto em inteligência artificial. Por isso, né, os especialistas, os estudiosos estão trazendo todo esse mundo para a gente. E será lançado hoje em Uberlândia o livro Os Direitos Humanos e a Ética na Era da Inteligência Artificial. E eu vou conversar agora com um dos coordenadores dessa obra, o professor de Direito, advogado também, João Alexandre Silva Alves Guimarães. João, prazer te receber e obrigada por trazer aqui quase que em primeira mão para a gente. Muito obrigado. O seu livro. Esse livro, do que ele trata? Porque a inteligência artificial, ela tem um leque abrangente e ela está na nossa vida mais do que a gente imagina, né? Muito mais do que a gente imagina. A questão hoje que a gente quis trazer nesse livro foi, existe direitos básicos, existe direitos fundamentais, direitos humanos que a gente conhece, que são direitos básicos no mundo todo, e esses direitos precisam ser respeitados dentro da internet, dentro do que a gente entende como inteligência artificial. A inteligência artificial está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, se a gente entra num aplicativo, por exemplo, das redes sociais, tem inteligência artificial, que o que aparece para a gente é de acordo com o nosso gosto. Aquilo que aparece nos streamings de música, de vídeo, tudo tem inteligência artificial, até no pedido de comida. Então, hoje a gente tem todo um mecanismo, algoritmos que estão presentes e que a gente precisa regulamentar. Obviamente, a gente quer um desenvolvimento da tecnologia, a gente quer seguir em frente, mas a gente precisa entender que direitos básicos precisam ser respeitados. E como é que se trabalha isso na prática? Nós temos que, na construção da inteligência artificial, a gente precisa mostrar, a gente precisa construir junto com os direitos fundamentais, junto com esses direitos humanos. Então, por exemplo, tem alguns temas aí importantes como a questão do comércio. Hoje, existe propagandas personalizadas. Quando a gente procura alguma coisa na internet, logo vai aparecer uma propaganda exatamente daquilo que a gente está procurando. Exato. E com um preço normalmente personalizado. Tanto que existe, por exemplo, pessoas que têm Android, pessoas que têm iOS, têm preços diferentes. Isso não poderia. Se você está num determinado local e acha que você tem uma renda maior, se você mora em um determinado local da cidade, você pode ter uma renda maior. Isso pode aparecer na questão dos preços. E tem outras várias demandas que a gente tenta demonstrar isso no livro, mostrando que a inteligência artificial é importante, ela já está presente, mas que direitos precisam ser respeitados. E muita gente pensa assim, bom, a inteligência artificial, muitas vezes isso pode tirar oportunidades para as pessoas de trabalho? Vocês pensam nisso também? Vocês trazem isso aqui? A gente traz a ideia de que a inteligência artificial não veio para retirar coisas do nosso dia a dia. Na verdade, já veio para facilitar. Ela não tira, por exemplo, igual o pessoal fala, porque agora com a inteligência artificial não vai precisar mais de designers, né? A gente consegue fazer qualquer design na internet. Não, a gente não tem essa ideia de que a inteligência artificial vai roubar o lugar das pessoas. O que a gente quer é que essas profissões, que as coisas que acontecem no nosso dia a dia, ao mesmo tempo que a gente tem regras, leis no mundo offline, vamos dizer assim, nesse mundo real, a gente também precisa desses direitos respeitados na construção da inteligência artificial, até para não atacar os direitos que a gente fala de personalidade, como imagem, honra, privacidade das pessoas dentro da internet. Falando sobre isso, né, sobre imagens, né, se trata isso também, porque a inteligência artificial ela pode pegar uma foto nossa, né, e aí transforma, fotos íntimas, também tem essa preocupação? Tem essa preocupação, a gente tem um termo em inglês chamado revenge porn, ou pornografia de vingança, na tradução para o português brasileiro. E a ideia que a gente traz é exatamente essa proteção. A gente não pode ficar divulgando a imagem de qualquer pessoa, principalmente imagens íntimas. Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, por exemplo, que já prevê a retirada dessa informação, só que hoje, como é que a gente retira, por exemplo, de um mecanismo de busca? É muito fácil você buscar uma imagem, buscar uma foto, ou realmente replicar isso dentro de redes sociais, dentro de grupos de bate-papos. Então, a gente hoje precisa transformar a inteligência artificial também numa ferramenta para a gente evitar com que as pessoas tenham a sua intimidade exposta e que, através da inteligência artificial, como ela mapeia coisas muito mais rápido, a gente consiga tirar essas informações da internet. Sustentabilidade. Também aqui nesta obra, eu quero mais uma vez falar para vocês os direitos humanos e a ética na era da inteligência artificial. Também há capítulos aqui que tratam sobre a questão da sustentabilidade? A sustentabilidade a gente tenta trabalhar mais a questão do desenvolvimento realmente. A gente pensa na questão
de a inteligência artificial pode ser usada em todos os pontos do nosso cotidiano, inclusive na sustentabilidade, na questão de drones, da própria ferramenta mapear, por exemplo, um campo, mapear algumas coisas. Só que, ao mesmo tempo que ela vai mapear, a gente precisa colocar limites porque a gente não sabe quem está cuidando desses dados. Talvez uma empresa está de boa fé, mas a gente não sabe para quem que essa empresa está passando esses dados. Então, a gente tenta trabalhar uma construção da inteligência artificial que já está muito presente no nosso dia a dia, já está muito presente na nossa vida, e para trabalhar ela com esses direitos básicos que a gente conhece do nosso dia a dia. Esse livro, né, você é um dos coordenadores e nós temos outros colegas seus aqui que estão, né, nessa obra. Sim. São advogados? Nós temos um seleto grupo, temos eu e o professor Rodrigo Vitorino Souza Alves, da Universidade Federal de Uberlândia, somos coordenadores, mas nós temos um grupo com professores da Universidade de Coimbra, de Portugal, doutorandos da Universidade de Coimbra, doutorandos lá em Portugal, com pessoas com especialização em Harvard e grandes pensadores do direito civil e dos direitos fundamentais aqui do Brasil. Então, a gente trouxe o que tem de pessoas que escrevem sobre esse tema, o que tem de melhor no Brasil hoje, para fomentar esse livro e trazer essa ideia que é necessária para o nosso dia a dia. Parabéns por essa obra riquíssima. E o pessoal que está acompanhando me pergunta, Mônica, está numa linguagem simples para que eu possa entender? Está numa linguagem, a gente tentou abranger o maior público, tanto que a nossa indicação é para estudantes, para as pessoas que queiram aprofundar no tema. Obviamente, a gente entende que inteligência artificial, ela tem algumas complicações, tem algumas linguagens, até por causa da questão da computação, mas a gente tentou deixar o modo mais claro possível para as pessoas entenderem os perigos e as necessidades que a gente tem para desenvolver uma inteligência artificial que seja compatível com o nosso dia a dia. Seja bom para a gente. Seja né? excelente. Muito bem. Esse é o João Alexandre Silva Alves Guimarães, ele que é advogado, professor de Direito. E o livro, gente, será lançado hoje, a partir das 6 da tarde, Das 6 da tarde, na leitura do Center Shopping. Lá na leitura do Center Shopping, você já conhece, então vai lá, vá conversar com ele, né? O Rodrigo também vai estar lá? O Rodrigo vai estar lá, vão ter outros autores aqui de Uberlândia, que fazem parte da UF, que são mestrandos, que são, inclusive, meus alunos ali da Anhanguera. Tem um monte de gente aí que vai participar, que vai estar lá exatamente para tentar fomentar esse debate, para a gente conversar sobre esse tema. Despertar. A gente despertou aqui agora e você pode conferir o lançamento do livro às 6 horas da tarde lá na leitura do Center Shop. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.